Olá, a notícia está de volta com o deputado Romário. Deputado, em junho o senhor deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo que só Jesus Cristo poderia salvar a Copa do Mundo no Brasil. O senhor disse o seguinte: os evangélicos acreditam que Jesus vai voltar. Só ele para fazer com que o Brasil faça a melhor Copa. Se ele descer nos próximos 3 anos, aí será possível. O senhor ainda mantém essa posição de que só Jesus salva a Copa no Brasil? Mantenho. Na verdade, assim, quando o Brasil recebeu a notícia que seria o país sede da Copa, eu estava presente nesse dia, junto com o presidente Ricardo Teixeira, Parreira e o nosso grande escritor, Paulo Coelho. Sim. E foram feitas várias perguntas. Dentro das perguntas, se o Brasil teria condição de sediar a Copa e como seria. Eu falei, não só teria condição, como o Brasil vai fazer a maior Copa de todos os tempos. E hoje, dentro do que eu vi, nessas visitas que eu fiz nesses Muito atrasado, né? As primeiras 6 sedes, que faltam mais 6 no próximo, nesse semestre, não vai fazer a maior Copa de todos os tempos. E a pergunta foi, será que o Brasil tem condição, começando a adiantar as coisas, de fazer a maior Copa? Por isso veio essa frase, eu sou católico e os evangélicos acreditam que Jesus vai voltar. Espero que seja nesses próximos 3 anos, para que só ele realmente para fazer com que o Brasil faça realmente a melhor Copa. Fora isso, não existe a mínima possibilidade. A Copa vai ter, para aquelas pessoas de nível de classe A e B, vão sair daqui do Brasil maravilhado, vão dizer para o mundo todo que o Brasil foi uma das grandes Copas, mas infelizmente para o povo brasileiro da classe C, D e E, que não vão ter oportunidade de ver os jogos, pelo que eu tenho ouvido e lido. Por quê? Porque o ingresso vai ser um absurdo de todos os jogos. Então, infelizmente, a Copa no Brasil não vai ser feita para o brasileiro, para o povo brasileiro, que é o povo que gosta de futebol. Principalmente a classe C, D e E, que acompanha o dia a dia do futebol, que torce com paixão, que briga, que inclusive morre por isso. Então, essa é a Copa do Mundo que vai ser no Brasil, mas não vai ser do brasileiro que realmente vive da emoção do futebol. O ministro Orlando Silva, quando deu entrevista a esse programa, eu fiz uma pergunta para ele em cima de uma avaliação que o senhor tem do papel do Ricardo Teixeira, que é presidente da CBF e, ao mesmo tempo, do comitê organizador local. Não é incompatível quem é presidente da CBF estar nessa mesma posição? Não tem um conflito de interesse ali? E aí o ministro Orlando Silva respondeu o seguinte: olha, a CBF é uma entidade de direito privado, o governo pode fazer muito pouco. Deputado Romário, o senhor é um político, o ministro Orlando Silva é um político. Os políticos não deveriam ter algum tipo de intervenção maior para melhorar, para minimizar esse problema que o senhor está vendo para a Copa? Na verdade, a CBF ela é uma entidade privada, né, em termos. A partir do momento que você deixa de pagar os tributos, porque você é isento disso, você já está... Tem uma contrapartida pública. Já tem uma contrapartida pública. Então, isso é uma coisa que não se pode passar em branco. Em relação à mesma pessoa ser o presidente da CBF e o presidente do COL, independente de interesses particulares, financeiros ou outros, não é compatível, porque nós temos 3 anos e meio daqui para frente para uma Copa do Mundo. No caso específico, o doutor Ricardo Teixeira, ele ocupa, na verdade, 3 funções. Não é só presidente do COL da CBF, ele é membro da FIFA. E, na minha concepção, até para a própria saúde, isso não é bom. Eu acredito que exista no país, que inclusive ele tenha essa pessoa, que ele poderia muito bem delegar a essa pessoa algumas coisas que ele mesmo está fazendo sozinho. Então, e por que ele não faz isso? Boa pergunta. Por que ele não faz isso? É uma pergunta bem interessante que eu queria poder te responder e, infelizmente, não tenho essa condição. E a partir desse momento que fosse feito por ele isso, eu tenho certeza que ele teria mais tempo de resolver esses problemas que nós temos ouvido aí, que ele está metido. Eu, particularmente, não posso afirmar até hoje se isso é verdade. Há suspeitas de corrupção, até agora, né? Provas... São acusações por hora. Provas concretas não apareceram. Acredito que não se façam acusações como foram feitas pelo simples fato de fazerem, né? Alguma coisa tem.
E se ele tiver que pagar por isso, ele vai pagar. E se ele não for culpado, ele vai provar. Agora, o governo Dilma não tinha que ter uma atitude mais firme, mesmo um recado político, olha, é incompatível, Ricardo Teixeira, tá nessas 3 posições? Primeiro que eu acredito que essa posição tinha que vir do próprio Ricardo Teixeira. Ele, que está sempre não, as poucas vezes que ele está respondendo alguma coisa, eu sinto nele que ele está bem tranquilo no que se diz respeito a essas várias acusações. E ele poderia muito bem fazer isso, e a partir do momento que ele não toma essa atitude, eu entendo que o governo federal, não sei se a nossa presidente ou algum órgão que tenha o Orlando Silva, ministro do Esporte, por exemplo, de fazer isso, porque vai ser uma coisa bem melhor para o andamento da Copa do Mundo em relação a todos os segmentos. A partir do momento que o Ricardo Teixeira seja presidente da CBF, ele até pode continuar sendo presidente do qual da CBF, mas que definitivamente delegue alguém que faça o papel do presidente, porque realmente acumular 3 funções num evento como Copa do Mundo, eu particularmente não acumularia, não faria, mais do que eu posso respeito, mas isso não é justo com o brasileiro, que na minha concepção existem pessoas que são capazes para isso. No final de maio, a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, do qual o senhor é vice-presidente, aprovou um requerimento lá, um convite para o Ricardo Teixeira prestar um depoimento. Não é uma convocação que tornaria obrigatória a presença dele. É um convite. Ele tem se recusado a vir, não marcou isso. Por que o senhor acha que ele está ignorando o convite da comissão, que é um requerimento de sua autoria, para que ele explique as acusações de corrupção que pesam contra ele e a CBF? Realmente o requerimento foi feito por mim, exatamente como você colocou, foi um convite. Isso foi lá atrás, antes inclusive de uma possível abertura de CPI da Câmara, por parte de alguns deputados, principalmente do Antônio Garotinho, né? Eu entendia e continuo entendendo, se ele tivesse ido lá atrás, muitas coisas, muitas dúvidas já teriam sido tiradas por parte dos políticos. Sim. E muitas perguntas com certeza já teriam sido respondidas por ele, para que o povo brasileiro se sentisse mais seguro em relação à Copa do Mundo. O senhor é a favor de uma CPI? Desculpe interrompê-lo. Olha, eu sou a favor de uma CPI a partir do momento que as coisas que são colocadas para uma abertura de uma CPI sejam provadas. Eu assinei a CPI do Garotinho, onde que existiam ali 7 acusações. Dentro dessas 7 acusações, eu não sou capaz juridicamente de dizer para você se essas acusações são ou não são verdadeiras. Por isso eu coloquei alguns advogados, pessoas que são especialistas nesses assuntos, e até hoje só não tive ainda a resposta de uma. As outras 6, elas não são realmente compatíveis para uma abertura de uma CPI. Mas continuo, não retirei, quase apoiando. 70 deputados retiraram, é um direito deles. Depois disso, apareceram aí várias outras denúncias, uma televisão aí, um canal dando durante quase um mês aí, aparecendo várias coisas, a cada dia aparece coisa nova. Na abertura do meu site, na última quarta-feira, eu entrevistei o nome dele é Andrew Jennings, eu creio, agora não me lembro. Sim. Que é um jornalista inglês que fez várias acusações, não só do Ricardo Teixeira, como do futebol mundial, FIFA, Blatter. Ele tem que prestar conta, ele deveria prestar conta. E a gente vai ter a oportunidade de recebê-lo aqui no Senado. Ele foi convidado pelos senadores, vai vir, segundo ele vai trazer todos os documentos oficiais de tudo que ele diz, e a partir desse momento, os órgãos que são compatíveis para levantar, para não levantar, como o TCU, Ministério Público, vão ter que tomar alguma decisão em relação a isso. E
a partir do momento, eu vejo assim, a partir do momento que for resolvido o problema Ricardo Teixeira com essas denúncias, com tudo isso, na minha opinião, a Copa as coisas da Copa vão andar mais rápido. Em 2010, o Ricardo Teixeira convidou o senhor para acompanhá-lo lá numa cerimônia importante da Copa na África do Sul, foi a logomarca da Copa de 2014 no Brasil. Esse ano teve uma cerimônia muito importante no Rio de Janeiro, foi o sorteio lá das eliminatórias. Houve até uma homenagem voluntária ao senhor, porque o apresentador confundiu o nome do Ronaldo com o do Romário. Eu assisti parte da programação, vi que nas imagens da Copa de 94 o senhor quase não aparece, aparece de relance num gol lá do Bebeto. Isso foi uma figura tão importante, ou até mais importante que o Bebeto naquela época. Você acha que é um tipo de retaliação do Ricardo Teixeira contra o senhor, deputado? Não, em relação ao convite, ele vou esclarecer. Alguns 15 dias atrás eu tive o Rodrigo Paiva, que é assessor de comunicação da CBF, e assessor direto também do Ricardo Teixeira, me ligou perguntando onde eu estaria no dia 30. E eu falei para ele que no dia 30 eu estaria em Punta Cana, de férias com a minha família, e do dia 30 para o dia 31 eu iria para um jogo beneficente da Amigos do Messi, como eu fui na Cidade do México. Então, Punta Cana na República Dominicana e o jogo no México. Dia seguinte no México. Cheguei em Punta Cana dia 23, fiquei uma semana e fui do dia 30 para o dia 31 à noite para o México para fazer essa partida. Então, consequentemente, no dia 30 eu não estaria no Brasil. E ele me disse que ele iria me convidar, o Ricardo pediu para ele fazer esse contato para me convidar, já que eu não estaria, não saiu o convite. O que me causa realmente estranheza é essa coisa acho que todo mundo me falou sobre isso, é bem interessante, bem estranho, né? Não colocar ali imagem não só do Romário, vamos supor que tivesse sido outro. Eu, dentro da minha visão do futebol brasileiro, eu com certeza, sem sombra de dúvida, afirmo que eu posso hoje estar entre os 5 maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Então, no mínimo, uma homenagem por eu ter feito o que eu fiz com a camisa da seleção, poderia ter acontecido. Eu não sei se o nome pode ser retaliação, mas faltou um pouco de respeito, de consideração em relação ao Romário, por ter feito o que fez pela camisa da seleção, mas isso não é a primeira vez e com certeza não vai ser a última. Outras coisas... Isso chateia muito o senhor? Não, eu já passei dessa fase. Eu acho que eu tenho uma frase que é o seguinte: quem é ruim se destrói sozinho. Se ele entende que isso ele está tentando me afetar, se foi esse o objetivo, a mim ele não está afetando, ele está criando mais inimigos, porque o povo brasileiro sabe quem é o Romário e entende o que o Romário fez pela seleção brasileira. O senhor falou aí que estaria entre os 5, o senhor é muito franco. Quem seriam os outros 4 que o senhor colocaria nesse time de 5 grandes craques da história do futebol brasileiro, deputado? Quando eu falo de 5, eu falo daqueles que eu tive a oportunidade de ver. O único que não tem como dizer que eu não vi, mas é indiscutível, é o Pelé. Depois do Pelé vem o Romário, depois do Romário vem o Ronaldo. Vou colocar aí o Rivelino, um dos grandes que eu vi. Faltaram 2. É mais ou menos nessa não, ordem 4, aí, assim. Sim. Eu vou falar um jogador que, para mim, sempre foi um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, mas eu não colocaria nesse grupo pelo simples fato de ele nunca ter tido um título importante com a camisa da seleção. Mas não deixa de ser um que está na história, que é o Zico. Zico é um craque. Então, é mais ou menos assim por essa ordem. Todo respeito aos outros. Deputado, a presidente Dilma nomeou o Pelé como embaixador honorário do Brasil para a Copa do Mundo de 2014. Ele tem sido um interlocutor ali frequente do governo, foi visto até como uma forma de ela se afastar um pouco
do Ricardo Teixeira. Você acha que o Pelé é a pessoa ideal para fazer esse meio de campo ali entre governo e CBF, dar esse recado, ou você acha que não? Olha, quando se fala em futebol, não tem como não falar em Pelé, né? O Pelé é o que é porque fez realmente sua história, é o atleta do século passado, né? Então, o Brasil tem por obrigação de respeitar o Pelé. A partir do momento que o Pelé, ele é colocado pela presidenta do país como embaixador, aí já entra um conflito, porque eu também sou embaixador, segundo o Ricardo Teixeira. Dois embaixadores. E o Sérgio Cabral. Fui nomeado lá por eles por embaixador, ou seja, o Pelé é o embaixador do Brasil, nomeado pela presidente, que tem, claro, muito mais importância, e eu fui nomeado embaixador pelo presidente da CBF, que também tem a sua importância. Esses títulos são títulos simbólicos. É bom, mas não tem muita representatividade. E a partir do momento que você se coloca como embaixador de um país, nesse momento, se você vai fazer uma campanha para isso, você tem que se colocar à disposição de ceder sua imagem, na minha opinião, gratuitamente, para esse fim. Nós temos visto aí algumas aparições do Pelé fazendo propagandas no Ministério do Esporte. Se essas propagandas são realmente o Pelé colocando a sua imagem em campanhas em benefício, sem nenhum tipo de lucro para o Brasil, parabéns para Dilma, parabéns para o Pelé e parabéns para o ministro do Esporte, porque não tem ninguém melhor do que o Pelé para representar o Brasil. A partir do momento que o Pelé cobra R$1 para isso, eu posso dizer que o Pelé não é merecedor de ser considerado embaixador. Mas você sabe se ele está cobrando ou não? Por isso que eu estou dizendo. Eu só falo aquilo que eu tenho certeza. Não, a partir do momento que ele cobre, ele, na minha opinião, já não é capaz de ter esse título. Pedir licença, senhor, mais um minuto. A notícia volta daqui a pouco com o deputado Romário.